Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Inicia Papa Francisco. Hoje gostaria de me concentrar na oração que podemos fazer a partir de um trecho da Bíblia. As palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. O catecismo afirma: a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. Deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Assim, leva você à oração. Aquele versículo da Bíblia foi escrito também para mim, há muitos séculos, para me trazer uma palavra de Deus para cada um de nós. Essa experiência acontece a todos os crentes. Uma passagem da Escritura, ouvida muitas vezes, de repente, um dia fala-me e ilumina uma situação que estou vivendo. Mas é necessário que eu esteja presente nesse dia, no encontro com essa palavra, ouvindo a palavra. Todos os dias Deus passa e lança uma semente no terreno da nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida, silvas ou terra fértil que faça crescer essa semente. Depende de nós, da nossa oração, do coração aberto, com que nos aproximamos das Escrituras, para que elas possam tornar-se para nós a palavra viva de Deus, continuamente. Retomo o que eu disse na semana passada, que dizia Santo Agostinho: eu tenho medo do Senhor quando passa. Por que temor? Que eu não o ouça, que eu não veja que ele passa diante de mim. Através da oração realiza-se uma nova encarnação do Verbo. E nós somos os tabernáculos, onde as palavras de Deus querem ser recebidas e guardadas para poder visitar o mundo. Por essa razão, devemos aproximar-nos da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O crente não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria visão filosófica e moral, mas porque espera num encontro. Sabe que foram escritas no Espírito Santo e que, por isso, nesse mesmo Espírito, devem ser acolhidas e compreendidas para que o encontro se realize. A mim dá um pouco de dificuldade os cristãos que recitam os versículos da Bíblia como um papagaio. O Senhor diz, o Senhor diz. Mas você se encontrou com o Senhor naquele versículo? Não é somente um problema só de memória, mas a memória do coração. Aquilo que abre para o encontro com Deus. E aquele versículo, aquela palavra, leva ao encontro com o Senhor. Portanto, lemos as Escrituras para que elas nos leiam. E é uma graça ser capaz de se reconhecer nessa ou naquele personagem, ou nessa ou naquela situação. A Bíblia não é escrita para uma humanidade genérica, mas para nós. Para mim, para você. Para homens e mulheres em carne e osso. Homens e mulheres que têm um nome e sobrenome, como eu, como você.
E a palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida, com o coração aberto, não deixa situações como antes. Muda algo. E essa é a graça, a força da palavra de Deus. A tradição cristã é rica em experiências e reflexões sobre a oração com a Sagrada Escritura. Em particular, afirmou-se o método da Lectio Divina, nascido no ambiente monástico, mas agora praticado também por cristãos que frequentam as paróquias. Trata-se, antes de mais nada, de ler a passagem bíblica com atenção. Portanto, a primeira coisa é ler a passagem bíblica com atenção. E eu diria, com obediência ao texto, a fim de compreender o que ele significa em si mesmo. Posteriormente, entra-se em diálogo com a Escritura, para que aquelas palavras se tornem um motivo de meditação e oração, permanecendo sempre fiel ao texto. Começo a perguntar-me, o que ele diz a mim? Esse é um passo delicado. Não devemos resvalar para interpretações subjetivas, mas devemos fazer parte do caminho vivo da tradição, que une cada um de nós à Sagrada Escritura. E o último passo da Lectio Divina é a contemplação. Aqui as palavras e os pensamentos dão lugar ao amor, como entre os noivos que por vezes se olham em silêncio. O texto bíblico permanece, mas como um espelho, como um ícone a ser contemplado. É assim nós temos o diálogo. Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós. E nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a ação. Dá-nos força e serenidade. E até quando nos põe em crise, nos dá paz. Em dias maus e confusos, assegura ao coração um núcleo de confiança e amor que o protege dos ataques do maligno. É assim que a palavra de Deus se torna carne naqueles que a acolhem em oração. Se faz carne naqueles que acolhem em oração. Em alguns textos antigos emerge a intuição de que os cristãos se identificam tão intimamente com a palavra que, mesmo se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, um monte dela ainda poderia ser salvo através da marca que deixou na vida dos santos. É uma bela expressão essa. A vida cristã é uma obra de obediência e ao mesmo tempo de criatividade. Não deve ser obediente um cristão, mas criativo. Ouvir a palavra de Deus. Criativo porque há o Espírito Santo dentro, que faz levar para frente. Jesus diz isso no final de um dos seus discursos, proferidos em parábolas, com esta comparação. E diz assim Jesus: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. As Sagradas Escrituras são um tesouro inesgotável. Que o Senhor nos conceda ouvir delas cada vez mais, através da oração. Obrigado.